tomar a sessão. Ao retomar a Ministro sessão, Luiz Fux, presidente do STF, presencialmente no plenário. eu vou passar a presidência para a ministra Rosa Weber, porque trata-se do recurso extraordinário 655.283, em que afirmei a minha suspeição. O tema 606 da repercussão geral, ele diz respeito à reintegração de empregados públicos dispensados à concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. E mais o item B, a competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face à concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. Eu afirmei a minha suspeição e, na oportunidade, a resenha do julgamento era a seguinte: o tribunal, por maioria, apreciando o tema 606 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários, vencidos parcialmente os ministros Edson Fachin, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia e Roberto Barroso, que davam parcial provimento aos recursos. Em seguida, o julgamento foi suspenso para deliberação da tese de repercussão geral em assentada posterior. Essa assentada posterior se dá agora, nesse exato momento, e como afirmei a minha suspeição, passo a presidência a Sua Excelência a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, presidente. Renovo a minha saudação a todos e, como visto, A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, fala por videoconferência. Destes recursos extraordinários, aqui, por maioria, o tribunal negou provimento e que foram interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em apelação em mandado de segurança coletivo. Eu passo a palavra ao eminente relator. Em processo objetivo, observo as balizas do processo. Em pauta RE 655-283, União contra ST. Não tenho quanto Ministro ao pedido, Marco Aurélio, porque relator. Estamos vinculados ao contido na inicial. Em processo subjetivo, observo os parâmetros objetivos e subjetivos e não decido fora da controvérsia. Preconizei o desprovimento do recurso e vejo que foi, isso é raro, acompanhado pela ilustrada maioria. E fiz uma tese do meu voto, que certamente não será, pelo visto, a tese do plenário. Qual é o teor da tese que fiz para o meu voto, não para o colegiado? Não me atrevo, né, a imaginar tese do colegiado. Vê-se em colegiado sempre, porque é um órgão democrático por excelência, a maioria. Disse no meu voto, que se tornou público, já que eu penso que esse processo foi deslocado, né, da sessão virtual para a sessão por videoconferência. E não foi, creio, a pedido da parte, porque se a parte me pedisse, eu não deferiria, já que o Supremo Plenário não consegue otimizar o tempo. Eu consignei: a Justiça Federal é competente para apreciar mandado de segurança em jogo direito a resultar de relação de emprego quando reconhecido na decisão atacada envolvimento de ato de autoridade federal e formalizada a sentença de mérito antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004,
o direito à reintegração alcança empregados dispensados em razão de aposentadoria espontânea, considerado insubsistente o motivo do desligamento. Por ele ter se aposentado, houve o desligamento apenas por isso. Inexiste, óbvio-se, a acumulação de proventos e salário presente o regime geral de previdência. Foi a tese que eu fiz, como ressaltei, para o meu voto. E permaneço com ela, presidente. Obrigada, ministro Marco Aurélio. Na verdade, embora haja 6 votos, tenha havido 6 votos no sentido de negativa Ministra Rosa do Weber. provimento dos recursos extraordinários, como eram 2 temas envolvidos, no caso, a competência da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho e a questão da reintegração, houve alguma dispersão dos fundamentos. Por essa razão, a necessidade do debate da tese. Como os julgamentos ocorreram no plenário virtual e houve vários pedidos de vista, todos os votos, a quase totalidade, os que não os ministros apresentaram voto escrito. E já também com uma formulação de tese. Na minha leitura, a tese que foi apresentada pelo ministro Dias Toffoli, na verdade, ela congrega o pensamento dos demais ministros, né, que estavam dispersos em termos de maioria. Plenário elabora tese de repercussão geral em recurso que manteve reintegração de funcionários da ECT dispensados após aposentadoria voluntária. Deliberaremos a respeito e colherei os votos. Está com a palavra o ministro Dias Toffoli. Obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Essa nova sistemática nos leva a essas situações. Quando estive na presidência, também houve 1 ou 2 casos como esse, em que a tese Ministro Dias Toffoli. houve de ficar para um julgamento presencial, haja vista que, ao lançarmos voto no plenário virtual, nós já lançamos tanto quanto as preliminares, quanto ao mérito e também quanto à tese. E, evidentemente, uma vez liquidada, caso seja a preliminar, eventualmente, por exemplo, de um não conhecimento, o voto proferido quanto ao mérito se prejudica. E, tanto assim, também ocorre quanto à tese. Houve maioria absoluta de 6 votos no sentido da negativa de provimento, 4 votos Plenário elabora tese de repercussão geral em recurso que manteve reintegração de funcionários da ECT dispensados após aposentadoria voluntária. O presidente, ministro Luiz Fux, somou-se 10 votos. Só que, na tese, houve divergência, inclusive, entre aqueles que votavam pela negativa de provimento. Por isso, se me permite, eu gostaria de rememorar um pouco as razões da tese que fiz a proposição quando do voto no plenário virtual. A causa e o tema 606, que é este que estamos agora a deliberar sobre a tese, ele trouxe 2 tópicos. O primeiro, a competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. O segundo tópico, afora a competência, trata-se da consequente possibilidade, ou não, de acumulação de proventos com os vencimentos. Eu votei negando provimento, acompanhando o relator, quanto à competência da Justiça Federal para processar o feito de origem. Todavia, considero relevantes quanto ao ponto as considerações que foram apresentadas em voto parcialmente divergente do ministro Edson Fachin quanto à natureza da lide posta à apreciação na origem. Palavras do ministro Fachin, abro aspas, a evidência
verifica-se que o interessado não busca discutir sua relação de trabalho com a empresa pública, mas tão somente a possibilidade de reintegração ao emprego público, na eventualidade de obter aposentadoria administrativa pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Na hipótese dos autos, continuou Fachin, trata-se de empregado público da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, que impetrou mandado de segurança em face de ato do secretário executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e também do presidente da ECT, em razão do ato que determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa nos termos da NP número 1523/1996. Fecho aspas. Pois bem, nenhuma divergência guardo quanto a este tópico do voto do ministro Fachin. Guardei, já que meu voto já foi proferido, só estou a relembrar. Quanto à possibilidade de acumulação de proventos com vencimento de empregados públicos aposentados espontaneamente, considero pertinente realizar breve contextualização dos entendimentos até aqui apresentados, tendo em vista que, sob dada extensão, acompanho cada um dos votos já lançados, acrescendo-lhes, porém, pontual ressalva. Daí que, aqui abrindo um parênteses no voto que estou a rememorar, na tese que eu propus é um pouco de um mix dos debates ocorridos ao longo dos votos virtuais, que, embora não possamos, ao longo deles, nós nos vermos e conversarmos, mas nada impede esse debate, e aqui também demonstra, senhora presidente, a riqueza com que se há no plenário virtual, que mesmo embora não estejamos juntos, mas estamos a dialogar através dos votos ao longo da semana nele proferidos, nada prejudicando a possibilidade de uma conclusão ou a uma situação que venha a necessitar de um maior diálogo, como agora ocorre. E desde logo parabenizo Vossa Excelência, que preside este julgamento, e também o ministro presidente Luiz Fux, que suspendeu a proclamação da tese em razão das diferentes óticas que foram lançadas nos votos no plenário virtual. Ou seja, aqui reiterando que o sistema de voto virtual em nada prejudica os debates. Muitas em pauta, vezes, recurso extraordinário 655283, União contra ST. Para dialogar sobre eles e, na eventualidade de uma necessidade, trazê-lo a esse debate por videoconferência e, vota o ministro Dias Toffoli, já com todos vacinados, presencialmente na sede do Supremo Tribunal Federal. Retorno ao ponto, senhora presidente. O relator, o nosso decano, ministro Marco Aurélio, parte da consideração de que o advento da aposentadoria não põe fim ao vínculo trabalhista, sendo, portanto, a acumulação do salário com os proventos da aposentadoria decorrentes do RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. E, para tanto, se sustenta em precedentes que citou RE 387.269, reclamação 9.762, agravo de instrumentos 737.279 e, portanto, admitida a acumulação, julgou o caso concreto no sentido da possibilidade de reintegração dos empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e propôs a seguinte tese que destaco no ponto particular de interesse para análise. Abro aspas. Sua Excelência, o relator, a Justiça Federal é competente para apreciar mandado de segurança em jogo direito a resultar de relação de emprego quando reconhecido na decisão atacada
envolvimento de ato de autoridade federal e formalizada a sentença de mérito antes do advento da emenda constitucional número 45/2004. Destaco esse ponto da tese de Sua Excelência o relator. Na decisão atacada, antes do advento da emenda constitucional 45/2004. Continuou Sua Excelência, o ministro relator em tese formulada. O direito à reintegração alcança empregados dispensados em razão de aposentadoria espontânea, considerado insubsistente o motivo do desligamento. E disse, então, inexiste óbice, acumulação de proventos e salário, presente o regime geral de previdência. Pois bem, agora digo eu que o ministro Edson Fachin, no ponto, inaugurou divergência que restou vencida, mas inaugurou a divergência. Em sua visão, a reintegração de empregado público aposentado pelo RGPS representa burla ao princípio do concurso público, conforme a inteligência do 37.2. Aponta, por outro lado, que a emenda constitucional 103/2019 incluiu no 37 regra explícita de tal vedação. Parágrafo 14, incluído em 2019 pela emenda 103. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Fecho a citação do texto. Então, Sua Excelência arguiu que a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo só pode ocorrer nos casos autorizados expressamente pela Constituição, consoante teleologia do 37, parágrafo 10. Em sua compreensão, portanto, o 37.2, parágrafo 14, incluído pela emenda de 2019, combinado com o 37, parágrafo 10, todos da Constituição, impedem a reintegração dos empregados públicos sem aprovação em novo concurso público, E, portanto, deu parcial provimento aos recursos extraordinários. E Sua Excelência, no ponto, apesar de vencido para a tese que proponho, é importante a leitura da tese que foi sugerida. O plenário elabora a tese de repercussão geral e recurso que manteve reintegração de funcionários da ECT dispensados após aposentadoria voluntária. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego nos termos do 37, parágrafo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil. Fecho aspas. Pois bem, já em 8 de setembro de 2020, o ministro Alexandre de Moraes devolveu os autos para continuação de julgamento ainda no ambiente virtual, acompanhando a parcial divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin. Em seu voto, o ministro Alexandre também se utiliza do 37.2 para fundamentar, abro aspas, em se tratando de emprego público, penso ser incogitável dissociar a reintegração de empregados públicos aposentados voluntariamente dos preceitos constitucionais atinentes ao acesso aos cargos públicos, notadamente do artigo 37.2 da Constituição Federal de 1988, cuja regra determina a prévia aprovação em concurso público para fins de investidura em cargos e empregos públicos. Fecho aspas. Citou ainda o ARI 1.231.507, no qual se assentou que a jurisprudência do Supremo, há muito já, estabeleceu que qualquer ato de reingresso ou readmissão em cargo e emprego público somente pode ocorrer após prévia aprovação em concurso público. Aponta, além do mais, que com o advento da emenda 103/2019, a necessidade de aprovação em concurso público em tais contextos ficou ainda mais evidente. Por fim, o ministro Vistor, então, estabeleceu em seu voto que a decretação de nulidade do contrato de trabalho em violação
em virtude de violação da regra constitucional do concurso, constitui motivação idônea para a demissão do trabalhador, a qual se harmonizaria com a tese fixada no recurso extraordinário 589.998, com repercussão geral, tema 131, abro aspas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados, fecho aspas. Pois bem, com base em tal fundamentação, o ministro Alexandre deu parcial provimento aos recursos extraordinários e endossou a tese apresentada pelo ministro Fachin. Pois bem, digo então, tem de início ser relevante a consideração da divergência quanto ao artigo 37.2, parágrafo 14, incluído pela emenda número 103 de 2019. Disse eu, então, dado que, após sua inserção de modo expresso, a Constituição Federal definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública, cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o regime geral da Previdência Social. Não obstante as valiosas análises feitas nos votos que se tornaram vencidos, tenho que o entendimento, disse eu no meu voto, defendido pelo ministro Marco Aurélio, apesar de se basear em precedentes firmados anteriormente à entrada em vigor da emenda 103 de 2019, no caso concreto, deveria prevalecer. E por quê? Disse eu, é preciso considerar o conjunto normativo da emenda constitucional 103, que em seu artigo 6º do corpo da emenda determinou, artigo 6º, o disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fecho aspas, desta emenda 103. Em pauta RE 65-5283, União contra a ST. Plenário elabora tese de repercussão geral em recurso que manteve reintegração de funcionários da ST dispensados após aposentadoria voluntária. Quem vota é o ministro Dias Toffoli. De 2019, aquelas aposentadorias que já tivessem sido concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da emenda, pelo próprio artigo 6º da mesma emenda 103. Pois bem, então eu disse no meu voto, o caso dos autos se refere a aposentadorias, o caso dos autos se refere a aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional. Sendo assim, disse eu no meu voto, com base no artigo 6º da própria emenda 103 de 2019, inviável, no caso concreto, a aplicação da regra contida no artigo 37, parágrafo 14 da Constituição. Com isso, entendi ser aplicável, no caso concreto, o entendimento já afirmado por esta Suprema Corte antes da entrada em vigor da regra do parágrafo 14 do artigo 37. Destaquei no meu voto que participei do julgamento da reclamação 9.762, Santa Catarina, em 2013, citada pelo ministro Marco Aurélio, ocasião na qual acompanhei o voto do eminente relator, meu professor de sempre, ministro Ricardo Lewandowski, que assim o disse, abro aspas, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no regime geral de previdência social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso lá em 2013. Sua Excelência assim se manifestou porque até então não havia acumulação vedada pela Constituição Federal, dado que a hipótese não se insere dentre as elencadas no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição, que me permitam a leitura. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Fecho a citação. Pois bem, naqueles autos explicitou Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, em tudo, se estiver equivocado no meu entendimento, me perdoem, e entendi extensível ao presente caso. Disse Ricardo, abro aspas, ora, o benefício previdenciário percebido pelo regime geral de previdência tem embasamento no artigo 201, parágrafo 7º do texto constitucional, não havendo cumulação indevida com o percebimento de remuneração de emprego público. Fecho aspas da citação de Sua Excelência. E vejam, da leitura do parágrafo 10 de então, do texto constitucional de então, com a citação de Sua Excelência, não há no parágrafo 10 nenhuma vedação de acumulação com o 201, parágrafo 7º, e assim o disse e acompanhei o ministro Ricardo Lewandowski lá em 2013. Pois bem, a partir destas premissas, eu disse em meu voto que a regra de transição prevista no artigo 6º da emenda 103 de 2019 entendi-la inaplicável ao caso concreto. Em razão dela, entendi inaplicável ao caso concreto a regra do 37, parágrafo 14. Em razão da regra de transição do artigo 6º, entendi que, no caso concreto, que é anterior, não poderia ser aplicado a novel disciplina do 37, parágrafo 14. E, assim, entendi que a demissão realizada com base na alegação ou na alegada proibição constitucional de cumulação da aposentadoria pelo regime geral com os vencimentos do emprego público se mostrou, em verdade, inconstitucional, sendo, no caso concreto, cabível a reintegração pretendida na origem. Por essa razão, votei tal qual o relator no dispositivo, negando provimento aos recursos, embora o fazendo sob distinto fundamento, qual seja, e repito, a inaplicabilidade do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal de 88, por força da regra de transição contida no artigo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019. E assim, e por tais razões, não pude concordar com a tese apresentada pelo relator. E assim fiz uma nova proposição de tese. E, na nova proposição de tese, evidentemente, tomei a licença, né, ao ministro Edson Fachin para me utilizar, embora dele divergindo, no caso concreto, de texto por ele proposto, em deferência à sua exímia construção textual e normativa, e assim disse no meu voto, desenhada por Sua Excelência, para propor a inclusão, ao final da tese que lancei em meu voto, a expressão, abro aspas, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nos termos do que dispõe seu artigo 6º, fecho aspas. E assim, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pedindo escusas pelo tempo que tomei para a discussão, mas eu penso que isso só está a valorizar o próprio plenário virtual, que permite a continuidade dos debates, mesmo que pela via de votos lançados no sistema. Eu propus, no meu voto, que foi acompanhando, por motivo diverso, o dispositivo do eminente relator, nosso decano Marco Aurélio, tese distinta que passo a lê-la. Abro aspas. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. Ponto. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego
nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da emenda constitucional número 103/19, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º, fecho aspas. Então, essa é a tese que acabo de enunciar, pedindo escusas pelas razões que tive que rememorar para as razões pelas quais a ela cheguei, senhora presidente. Em pauta, RE 655283, União contra ST. O voto de Vossa Excelência foi acompanhado no plenário virtual pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, na íntegra, inclusive com relação à tese. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Voto, eu acompanhei o ministro Marco Aurélio com relação ao primeiro tema, mas acompanhei Vossa Excelência na fundamentação quanto ao segundo tema. O ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, no plenário virtual, ficaram vencidos, em parte, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso, porque todos davam parcial provimento aos recursos extraordinários, não reconhecendo o direito à reintegração. Todavia, com relação à primeira parte da tese, os 4 acompanharam a formulação de Vossas Excelências com alguma variação de palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Já no meu caso e do ministro Roberto, antes, com relação ao meu voto, eu havia explicitado. Na segunda tese, com relação à reintegração, nós acompanhamos Vossa Excelência. De qualquer sorte, então, me parece que nós temos 2 teses, né, a submeter à votação dos eminentes pares. Mas eu consulto se algum se a senhora ministra ou os senhores ministros tenha ainda alguma outra formulação a apresentar. Plenário elabora a tese de repercussão geral em recurso que manteve a reintegração de funcionários da ECT dispensados após a aposentadoria voluntária. E agora a exposta pelo ministro Dias, ou melhor, relembrada pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu peço vênia ao ministro relator e me filio à tese apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Obrigada, ministro Nunes Marques. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, como Vossa Excelência detalhou, eu fiquei vencido na segunda questão. A primeira questão sobre a competência Alexandre de Moraes. Da Justiça Comum não trabalhista, eu acompanhei a maioria. Em relação à segunda questão, meu ver, e era a tese proposta também, que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego nos termos do artigo 37. Agora, vencido, isso me parece que é a tese que mais se aproxima das discussões em plenário, a tese ofertada pelo eminente ministro Dias Toffoli. Então, eu voto com Sua Excelência pedindo vênia ao eminente ministro relator. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência no exercício da presidência desse Supremo Tribunal Federal. E quanto à tese, senhora presidente, vencido em parte no julgamento. A imagem do ministro Fachin congelou. Eu não estou ouvindo o ministro Luiz Edson Fachin. O sistema dele travou, ministra Rosa. Travou, ministro né? Luiz Fux. Podia ser o meu que tivesse travado, mas... Voltou. Pois não, ministro Fachin, travou o sistema de Vossa Excelência. Com relação à tese, permita-me questioná-lo. Eu
dizia muito sucintamente que acompanho a tese formulada pelo eminente ministro Dias Toffoli, enaltecendo o percurso coerente que Sua Excelência fez do transcurso do julgamento, bem como gostaria também de subscrever as referências que Sua Excelência fez aos julgamentos do plenário virtual, eis que Sua Excelência foi um dos pioneiros na sua gestão a levar em frente esta matéria. Portanto, acompanho a tese do eminente ministro Dias Toffoli, congratulando Sua Excelência por essa tessitura consolidada na proposta que veio aqui apresentar, dando o alto sentido de um juízo colegiado. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Fachin. Passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Rosa, sempre um prazer estar sob a sua presidência. Presidente, a tese proposta pelo ministro Dias Toffoli corresponde à minha própria tese nos 2 primeiros itens. Eu havia votado com a maioria na questão da competência da justiça comum e na questão de que a concessão da aposentadoria inviabilizava a permanência no emprego. Plenário elabora a tese de repercussão geral em recurso que manteve a reintegração de funcionários da ECT dispensados após aposentadoria voluntária. Antes da emenda, em que não me pareceu que houvesse um direito subjetivo ali. E, portanto, a minha tese era igual à do ministro Dias Toffoli, com esse acréscimo. Como esse terceiro item não teve maioria, eu acompanho a tese do ministro Dias Toffoli como a expressão do denominador comum que se produziu no plenário virtual. Então, como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Senhora ministra, que preside esta sessão, senhores ministros, também, senhora presidente, como Vossa Excelência já anunciou, fiquei parcialmente vencida, acompanhando, portanto, os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Entretanto, cumprimentando o ministro Dias Toffoli por esta formulação que conseguiu compilar todos os votos e agora fez uma exposição do que se passou. E também cumprimentando o relator, mas pedindo vênia à Sua Excelência, estou acompanhando a tese apresentada pelo ministro Dias Toffoli, que me parece aquela que é coerente com o resultado da maioria formulada nesse julgamento. É como voto, senhora em presidente. Em pauta, recurso extraordinário 655-283, União contra a ECT. Ministro Ricardo Lewandowski. A todos novamente, manifesto a minha satisfação pessoal de estar sob a presidência de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, e quero também cumprimentar especialmente o ministro Dias Toffoli pela forma objetiva e logicamente encadeada com que ele apresentou esse item complicado, complexo do julgamento virtual dessa questão. Quero dizer que acompanho integralmente a sugestão de Sua Excelência, cumprimentando mais uma vez, inclusive pela forma muito concreta e muito clara com que expôs essa tese, a qual adiro integralmente. Plenário elabora a tese de repercussão geral em recurso que manteve reintegração de funcionários da ECT dispensados após aposentadoria voluntária. Cumprimentá-la pela presidência e dizer que também acompanho integralmente o voto do ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes. Então, só me falta votar. Eu reconheço que a tese do ministro Toffoli, com maestria, abrange, né, aquele voto médio com relação aos diferentes temas suscitados. Agora, eu só vou me lançar vencida, em parte, em função de uma afirmação e, sobretudo, muito mais pelo olhar externo, quando faz a leitura da tese e a tese afirma que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista. Com o maior respeito, só este pontinho aqui, só com relação a ele, eu me lanço vencida. E então proclamo que foi fixada a seguinte tese: a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista,
o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103 de 2009, nos termos do que dispõe seu artigo 6º. Eu agradeço a participação de todos, fico extremamente honrada cada vez que tenho a oportunidade de presidir a sessão e devolvo a palavra e a presidência... Presidente, pela ordem, presidente. Nesse processo ainda... Pois não? Posso ter a palavra nesse processo ainda? Isso, Marco Aurélio, sempre. Eu tenho que fazer o registro que Vossa Excelência ficou vencido quanto à tese junto comigo. Sim. Ou eu apenas para saber quem redige, presidente. Redigirá o acordo o eminente ministro Dias Toffoli, presidente. Satisfeito. Satisfeito? Tá certo. Então, eu devolvo a palavra ao ministro presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pela minha substituição na sua qualidade de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos agora a ação direta de constitucionalidade 5642. Eu sugiro que nós apenas ouçamos o relatório e as sustentações orais dentro do horário previsto, porque a presidência tem audiências, e deixemos para a continuidade de julgamento para amanhã. O ministro Edson Fachin, que é o relator, está de acordo? Ação direta 5642. Perfeitamente, presidente, de inteiro acordo. Pois não. Então, chama o julgamento da ação direta de constitucionalidade 5642, requerente à Associação Nacional das Operadoras de Celulares. Passo a palavra ao ministro Edson Fachin, apenas para o relatório. Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e os eminentes pares. E prossigo... Pois não, presidente. Eu não sei se os advogados são presentes na sala. Ministro Luiz Fux. Então, pode continuar? Então, pode continuar, Vossa Excelência, pode continuar o relatório. Os advogados estão tendo dificuldade, mas estão entrando. Pois não. Trata-se de ação direta, senhor presidente, que Vossa Excelência vem de apregoar esta ação direta em constitucionalidade 5642, que foi proposta pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares, ACEL, e requer nesta ação a ACEL que esse Supremo Tribunal Federal atribua a interpretação conforme a Constituição ao artigo 11 da Lei Federal 13.344 de 2016 para determinar a impossibilidade de requisição sem prévia autorização judicial dos dados relativos à interceptação de voz, à interceptação telemática, à localização de terminal ou identificação internacional de equipamento móvel, ao extrato de ERB, que são, como sabemos, as estações radiobase, aos dados cadastrais de usuários de IP, que é o Internet Protocol, aos dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis, ao extrato de chamadas telefônicas, ao extrato de mensagens de texto, aos serviços de agenda virtual, aos dados cadastrais de correio eletrônico e aos extratos de conexão de internet a partir de linha ou IP. Requer ainda que o prazo para o cumprimento legal, para o cumprimento da decisão judicial, seja de 72 horas. O texto legal impugnado altera o Código de Processo Penal, acrescendo-lhe
os artigos 13A e 13B que estão postos na inicial e que reproduzo e deixo constar ipsis literis no relatório. O que sustenta a requerente é a ofensa material a 2 incisos do artigo 5º da Constituição, 10 e 12º, porquanto apenas ordem judicial poderia autorizar representante do Ministério Público ou delegado de polícia a requisitar quaisquer dados de comunicações telefônicas. Em seu entender, dados relevantíssimos dos cidadãos, ainda que não sejam pertinentes ao conteúdo das comunicações propriamente ditas, estão incluídos no âmbito de proteção do direito fundamental à privacidade e à intimidade. Julgamento de ação contra a lei que obriga repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de pessoas. Defende que a norma não guarda proporcionalidade, eis que prevê a possibilidade de quebra dos dados, a hipótese que, seu entender, são genéricas e, superada a ofensa ao direito à privacidade, defende interpretação conforme da lei para que seja reconhecida a necessidade de autorização para os fins declinados na inicial e reproduzidos nesse relatório. Em 2 de março de 2017, apliquei o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99, ante a relevância das razões apresentadas, veio aos autos razões da Presidência da República que sustentou a preliminar de ilegitimidade de parte e, no mérito, a improcedência da ação. A Presidência do Congresso Nacional alega que a controvérsia já teria sido objeto de exame na de 2859 e corroborou as alegações e ponderações trazidas pela Presidência da República. A Advocacia Geral da União veio aos autos e defendeu a constitucionalidade da norma e, portanto, a improcedência da ação na manifestação cuja síntese reproduzi no relatório. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou nos autos e foi no sentido de defender a constitucionalidade da norma e, portanto, emitiu parecer pela improcedência do pedido. Suscitou a Procuradoria-Geral da República, neste seu parecer a que acabo de me referir, ou seja, pela constitucionalidade da norma, sustentou a Procuradoria-Geral da República que os dados cadastrais não estão sujeitos à reserva de jurisdição e que a localização de vítimas e suspeitos de crime por meio de utilização de instrumentos que identifiquem a emissão de sinais de aparelho telefônico relaciona-se principalmente com os direitos à intimidade e privacidade e não com o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas, de maneira que a medida não estaria sujeita à reserva de jurisdição. Salienta o Ministério Público que está-se diante de circunstâncias que dizem respeito ao poder de requisição de dados cadastrais de vítimas de suspeitos da prática de crimes relacionados ao tráfico interno e ao tráfico internacional de pessoas. Também veio aos autos a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e a Defensoria Pública da União, que foram admitidas ambas, a Defensoria e a Associação, como amite curiae. Senhor presidente, em síntese, o relatório. Ministro Fachin, Vossa Excelência, então, já concluiu o relatório. O advogado do requerente, doutor Rodrigo de Bittencourt,
Não sei se está... A senhoria está ouvindo? A imagem não está conseguindo entrar. Eu vou dar a palavra para o amigo Scúria, no afã de aguardar que o requerente consiga entrar. Se eventualmente eu conseguir entrar, após a palavra do amigo Scúria, eu passo a palavra ao procurador-geral e passo para amanhã a sustentação oral. Nós não vamos prosseguir com esse processo. Está bem? Está de acordo, relator? Vossa Excelência está de acordo? Em pleno acordo, senhor presidente. Vossa Excelência está otimizando o tempo. Isso. E creio que a versão em nada prejudica o teor das sustentações orais. Então, eu agora passo a palavra à Defensoria Pública da União para o doutor Bruno Vinícius Batista Arruda, defensor público federal, que falará pelo amigo Scúria. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento a todas e a todos. Em janeiro desse ano, o Escritório de Ligação da ONU no Brasil, o UNODC, que auxilia estados a implementar internamente várias convenções internacionais, publicou um relatório com o diagnóstico sobre o tráfico de pessoas no mundo. E eu queria apontar duas coisas que foram muito marcantes nesse relatório. Primeiro, a carência econômica continua sendo o maior motor do tráfico de pessoas. Nos quase 500 casos que eles analisaram, 51% das vítimas se sujeitaram ao aliciamento de traficantes exatamente porque eram pobres. Para você ter uma ideia, a falta de um lar estruturado, que é o segundo lugar nessa lista de causas, só representa 20% dos casos, menos da metade. Um segundo elemento desse relatório, que é muito curioso, é como o tráfico de pessoas se modernizou. Os traficantes agora usam a internet para praticamente tudo. Para identificar as vítimas nas redes sociais, para transferir dinheiro internacionalmente, para se coordenar. Hoje, eles conseguem fazer muito mais vítimas simultaneamente e com muito menos esforço do que antigamente. O relatório registra, por exemplo, casos em que as vítimas nem sequer foram deslocadas de casa. Elas foram aliciadas e coagidas pela internet, para se exibir ao vivo e vídeo também pela internet para compradores de conteúdo sexual. Ou seja, nem os traficantes saíram da frente do computador para praticar o crime, e nem as vítimas saíram de casa para ser recrutadas. Em um dos casos, o traficante conseguiu sozinho explorar uma vítima, colocando essa vítima em contato com 100 compradores por 60 dias. Assim, tudo pela internet. Em outro caso, depois que o traficante identificava a vítima, ele criava 2 perfis falsos na rede social para se relacionar com ela. Por meio de um, ele mandava mensagens abusivas e abalava a autoestima dela. E por meio de outro perfil, ele mostrava compaixão e ia construindo uma relação de confiança. E assim, ele enredando a vítima até concluir o recrutamento. Em pauta, DI 5642. Quem fala é o defensor público Bruno Vinícius Batista Arruda. Ao fundo, parede branca e grande quadro com obras de Atos Bulcão. 800%. Ou seja, eles estão ficando mais eficientes no que estão fazendo. E é exatamente por isso que o UNODC, nesse mesmo relatório, recomenda aos Estados-partes do protocolo de Palermo que correspondam aos avanços tecnológicos dos traficantes, com medidas equivalentes. Eles sugerem ao UNODC que as equipes de combate possam se infiltrar nas redes online de tráfico, coletar evidências digitais, desenvolver contramedidas e sugere também que se façam parcerias com atores privados para facilitar a detecção desses crimes. Julgamento de ação contra a lei que obriga a repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de pessoas. Requisitarem dados e informações cadastrais e sinais que permitam a localização da vítima ou do suspeito de crime relacionado ao tráfico de pessoas. Porque suprimir essa atribuição dos órgãos de investigação criminal, como pretende a autora da lei, caminha no sentido exatamente contrário da recomendação do UNODC, na implementação do protocolo de Palermo. Equivale a tirar do Estado a capacidade de executar uma contramedida com a mesma agilidade, ou pelo menos com uma agilidade equivalente à dos traficantes de pessoas. E aqui tem um elemento que é muito importante. O tráfico de pessoas tem uma questão que é o tempo dele. O efeito prolongado desse crime na vítima é devastador. A doutora Beth Fernandes, que eu tive a honra de ser aluna, uma psicóloga que há muitos anos trabalha no acolhimento de vítimas de tráfico de pessoas em Goiás. E nas explicações dela, ela explica que a vítima, ao longo da situação de tráfico, vai mudando.
vai adaptando o comportamento para evitar o agravamento da violência. A vítima fica mais obediente, começa a se identificar com o agressor, adota os pensamentos dele como se fossem dela, e, no limite, a vítima chega até ao desligamento, que é o abandono da própria personalidade. Ou seja, a vítima, com o tempo, deixa de ser ela própria, e elas tendem a sofrer para sempre com essa perda de autonomia e isolamento. Ou seja, é preciso insistir. Quanto maior o tempo de sujeição, maior o trauma na vítima de parte de pessoas. Daí, a importância da agilidade na investigação. É urgente interromper o processo de degradação psicológica e de desumanização da vítima. Quanto antes ocorrer o resgate, maior a chance de recuperação dela. Então, é preciso dar a quem investiga ferramentas correspondentes para interromper essa atividade criminosa. Porque hoje o tráfico de pessoas usa com muita habilidade a internet para se expandir. E a investigação precisa ser também muito ágil. Porque quanto mais tempo demora a localização da vítima, mais sequela psicológica o crime deixa nela. Então, parece razoável que na investigação desses crimes, ligados ao tráfico de pessoas, sempre ligados ao tráfico de pessoas, se o juízo não conseguir despachar em 24 horas o pedido de rastreamento de sinais e de localização do agente e da vítima, o Ministério Público e a polícia possam, sim, requisitar diretamente as concessionárias de telecomunicações essas informações. E esses sinais de localização, eles não são propriamente a comunicação telefônica, aquela que a Constituição protege com uma reserva qualificada de jurisdição. Essas informações não revelam o conteúdo da conversa, elas mostram apenas de onde parte o sinal telemático. Então, parece que esse dado, essa informação não está protegida com a reserva de jurisdição que a Constituição prevê. E aqui, nesse ponto, a Defensoria Pública propõe essa fonte que põe duas condicionantes. Primeiro, que o Estado assegure mecanismos de proteção e segurança desses dados no compartilhamento entre a concessionária e as autoridades de investigação criminal, como se decidiu no julgamento das medidas cautelares que questionavam a funcionalidade da LGPD. E segundo, que se resguarde o sigilo das informações fornecidas pelas concessionárias em procedimentos formais e sujeitos a posterior controle judicial, exatamente como decidido no julgamento do tema 990 da repercussão geral. E com especial atenção para as informações da vítima. Por quê? Porque no protocolo de Palermo, o Brasil se comprometeu especificamente a isso, no artigo 6 falar, proteger a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico de pessoas. Então, a Defensoria Pública propõe que o Supremo Tribunal Federal julgue improcedentes os pedidos dessa ação nesse ponto. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao doutor Rodrigo de Bittencourt, que conseguiu ingressar na videoconferência, na qualidade requerente da Associação Nacional das Operadoras Celulares. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimos senhores e senhoras ministros, integrantes dessa egrégia corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, cumprimento também o nobre colega que me antecedeu, registrando aqui as escusas pelo lapso técnico que ocorreu e cumprimentando a todos. O julgamento de hoje, excelências, com todas as vênias e também destacando os pontos importantes que foram trazidos pela Defensoria, é uma oportunidade não somente de se trazer segurança jurídica para a interpretação de uma norma relevante federal que diz respeito não somente à efetividade de importantes investigações, mas também tem o condão de permitir intromissões que podem ou não vir a ser indevidas na esfera de intimidade e de privacidade dos indivíduos, especificamente no que toca ao sigilo das comunicações. O que se questiona, excelências, no presente caso, é a Lei 13.344 de 2016, lei essa que permite, então, que membros do Ministério Público e delegados de polícia, e aqui é o ponto importante para que se fixe ao menos algum tipo de baliza, para que se fixe ao menos, como bem disse o nobre colega que me antecedeu, algum tipo de condicionante ou algum tipo de limitação, porque essa lei permite, então, que essas autoridades, esses membros do Ministério Público e esses delegados de polícia possam requisitar, independentemente de autorização judicial, acesso irrestrito a quaisquer informações e dados que interessem à apuração de fatos referentes à investigação de tipos previstos nos artigos 148 a 149-A do Código Penal.
Quero registrar de início, excelências, que em momento algum a parte autora da presente ação direta vem aqui questionar a necessidade e a importância dessas investigações e justamente também a necessidade de que haja uma preocupação do Poder Legislativo com vistas a conferir efetividade a essas investigações e com vistas a conferir meios para que as autoridades possam, de maneira mais célere e muitas vezes, inclusive em tempo real, poder ter acesso a informações que são necessárias para permitir também a segurança pública, para permitir também a efetividade das investigações e para atuar com a fé pública de que ambas, tanto as autoridades oriundas da polícia como as autoridades do Ministério Público, possuem. Mas fato é que, do jeito que a norma foi redigida, do jeito que o texto legal está posto, e a experiência tem mostrado que isso algumas vezes ocorre, nós trouxemos exemplos no presente caso, há possibilidade, sim, de que haja uma ofensa e que, em razão dessa ofensa à intimidade dos indivíduos, se tem, então, uma inconstitucionalidade material da norma, por violação aos incisos 10 e 12 oral feita pelo advogado Rodrigo de Bittencourt. Justamente porque a lei, tal como redigida, confere uma verdadeira carta em branco para que as autoridades possam requisitar, e aqui eu destaco o texto previsto na lei, quaisquer informações ou dados dos cidadãos tidos como vítimas ou suspeitos de determinados tipos penais. Julgamento de ação contra a lei que obriga repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de para que se pessoas. pudesse ter, então, a proteção da privacidade. Obviamente, excelências, que não se ignora que situações excepcionais muitas vezes podem exigir que se coloquem limitações e que se possa exigir também uma ponderação das garantias constitucionais, inclusive na definição do que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre tratou com muito cuidado, do que seria justamente o núcleo essencial da privacidade e o núcleo essencial da intimidade, bem como quais seriam aquelas medidas adequadas e razoáveis para se justificar algum tipo de restrição dessas garantias. Mas justamente porque, muitas vezes, esse tipo de análise não depende somente de um juízo de adequação de necessidade, mas exige também uma ponderação em sentido estrito, é que a chancela judicial muitas vezes se torna necessária. Então, portanto, tirar do papel do juiz e colocar no papel dos promotores e dos delegados a possibilidade de fazer uma quebra de sigilo sem definição apriorística sequer de quais seriam esses dados, justamente pode trazer, ao caso concreto, problemas sérios e afetação indevida ao núcleo essencial do direito à intimidade e do direito à privacidade dos cidadãos. E há, a esse respeito, inúmeros julgados dessa egrégia corte em que esse tipo de temática já foi enfrentada. Fato é, excelências, é que da forma como redigida, a lei impugnada, ela gera uma verdadeira anarquia institucional, porque ela toca a proteção à garantia à privacidade, mas de forma muito simplória, ela simplesmente coloca que quaisquer dados podem ser requisitados, permitindo que, na verdade, o juízo de valor e o juízo de ponderação seja feito não por magistrados, mas por membros do Ministério Público e por delegados de polícia. E eu não quero dizer aqui, em hipótese alguma, que não são relevantes, excelências, as funções que essas autoridades exercem, mas a Constituição delega aos magistrados o poder de fazer esse tipo de análise. Isso parece singelo, mas quando nós entramos na discussão em caso concreto, muitas vezes o que nós temos é a permissão de uma verdadeira devassa na vida dos indivíduos sem a necessária individualização por parte de uma ordem judicial que possa ser fundamentada, possa vir eventualmente futuramente a ser questionada, impugnada pela via recursal necessária, e muitas vezes o que se tem então é uma agressão à intimidade dos indivíduos sem que se tenha o controle jurisdicional que vem da nossa tradição. Essa violação, inclusive, pode ser uma violação, excelências, na questão dos dados posicionais, como nós temos visto em outros casos, caso que consta já com admissão perante o Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de que inúmeras pessoas sejam afetadas por quebras de sigilo amplíssimas, com o agravante aqui de que nesse tipo de crime isso ocorreria sequer mediante uma ordem judicial, que nós vemos muito bem que quando isso ocorre, esse tipo de discussão é levada muitas vezes até o próprio Supremo Tribunal Federal.
Mas fato é que, nesse caso, da forma como redigida, a lei simplesmente transfere a carta em branco sobre o que seria uma violação admitida da privacidade, sobre o que seria uma violação admitida da intimidade dos indivíduos, para um juízo próprio e privativo, não de magistrados, com todos os consectários que dali decorrem, exigência de fundamentação, exigência de imparcialidade, possibilidade de impugnação mediante recurso, todas as garantias processuais penais e todo o nosso arcabouço institucional que é imanente ao Poder Judiciário, mas não, isso ocorre através de uma livre decisão por parte de delegados e de promotores. Portanto, então, ao transferir esse tipo de poder, da forma como foi feito pela Lei 13.344 de 2016, a delegados de polícia, membros do Ministério Público, a visão da parte requerente, com todas as vênias, é que há sim uma violação direta ao texto constitucional e traz, então, portanto, uma mácula de inconstitucionalidade material ao texto do artigo 11 da Lei 13.344 de 2016. Se assim não se entender, ao menos é necessário, então, que se estabeleça uma interpretação limitada pela Constituição Federal ao escopo de abrangência desse dispositivo. Caso se entenda que é constitucional, excelências, o afastamento do sigilo de dados sem prévia autorização judicial, é necessário, ao menos, que esse texto normativo, que é absolutamente genérico, previsto na lei em questão, seja ao menos restringido. Porque, senão, a devassa na vida de cidadãos não somente vai ser uma devassa que pode ocorrer, como vai ser uma devassa tolerada mediante a lei e sem qualquer tipo de possibilidade de conhecimento das razões que motivaram esse tipo de intromissão e, mais do que isso, sem possibilidade de devida impugnação. Portanto, então, quando se analisa as expressões dados e informações cadastrais, muitas vezes o que se pode ter, por exemplo, são teor de conversas. E nós tivemos casos concretos em que se teve esse tipo de requisição sendo formalizado. Ou então, o que tem ficado cada vez mais frequente na experiência das investigações, e muitas vezes é o único caminho para salvar essas investigações, mas é a questão das localizações em tempo real. Então, é necessário, pelo menos, que se estabeleça algum tipo de interpretação limitado pelo texto constitucional para que não se admita, pelo menos, o acesso ao teor de comunicações sem prévia autorização judicial, tendo em vista que aqui há literalidade no texto constitucional com esse tipo de limitação, e que se entenda também que o mesmo tratamento deve ser dispensado a outras informações, como é o caso dos dados telemáticos, que abrangem e-mails e mensagens instantâneas, a localização, seja a localização pretérita ou, pior do que isso também, a localização em tempo real dos usuários de serviço de telefonia, lembrando que isso ocorre através de cruzamento de dados de estação radiobase e registros de chamada, o que leva a quase com a possibilidade de monitoramento em tempo real desses indivíduos. E há aqui, sim, uma situação de extrema afronta à intimidade, que muitas vezes pode ser tolerada, sim, mas não se pode admitir que a ponderação entre a relevância dessa intimidade e a necessidade de utilização desses dados para a efetividade da percepção penal seja delegada não a um magistrado, mas a um delegado de polícia ou um promotor de justiça, por mais nobres que sejam as funções desempenhadas por ambas as autoridades. Então, portanto, o que se defende é que a norma que ora se impugna na presente ação direta, ela gera uma grande insegurança jurídica. Ela estabelece possibilidade de requisições por parte de autoridades ministeriais ou policiais sem prazo, sem limitação de abrangência, e nós trouxemos exemplos no caso concreto sobre a relevância como isso tem ocorrido, e isso impõe não somente uma possibilidade de afetação indevida no núcleo essencial da intimidade e da privacidade dos indivíduos, como também, muitas vezes, acaba impondo também, na perspectiva que toca a autora da presente ação direta, um ônus indeterminado, desarrazoado, sobre essas empresas, que muitas vezes faz com que as dificuldades técnicas de cumprimento também sejam, muitas vezes, intransponíveis. E, nesse sentido, muitas vezes, o diálogo institucional, que já há uma tradição e tem ocorrido com qualidade entre essas operadoras, o Ministério Público, a polícia, as autoridades judiciais, muitas vezes permite que se faça o devido ajuste nesse tipo de discussão. Portanto, então, o que defende a parte autora, excelências, é que a única interpretação constitucionalmente viável da norma ora impugnada é aquela que, preservando a garantia dos cidadãos, a intimidade e a privacidade,
e pautando-se numa interpretação alinhada à máxima da proporcionalidade, reconheça, então, portanto, que, pelo menos, se não entender que há uma inconstitucionalidade total no texto legal, pois ele fala em quaisquer informações, que se reconheça, então, a impossibilidade de que autoridades ministeriais e autoridades policiais requisitem, sem prévia autorização judicial, os seguintes dados, que são aqueles que nós julgamento de ação contra a lei que obriga repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de pessoas. São aqueles atinentes à interceptação de voz, sustentação oral, feita pelo advogado do recorrente, Rodrigo de Bittencourt. Ou de e-mail de cidadão em tempo real, por meio de estação radiobase. E vejam, excelências, esse é o ponto mais sensível de todos aqui, porque muitas vezes o que se tem, no caso concreto, é um verdadeiro monitoramento em tempo real dos cidadãos. O extrato de estação radiobase, porque muitas vezes é por aí que se consegue também fazer esse tipo de monitoramento. Os dados cadastrais de usuários de IP, que abarcam dado de usuário que em determinado dia, data, hora ou fuso fizeram uso de um determinado IP para uso à internet, extratos de chamadas telefônicas, serviços de agenda virtual, dados cadastrados de e-mail e extratos de conexão de internet a partir de linha ou de IP. Portanto, então, excelências, são aqui as duas linhas de argumentação expostas na presente ação direta de inconstitucionalidade, que impugna uma norma que, com todas as vênias ao Poder Legislativo e as argumentações em sentido contrário, é demasiadamente genérica e traz profunda insegurança jurídica. E que, portanto, que se reconheça, seja a sua inconstitucionalidade total ou, ao menos, a necessidade de uma interpretação constitucionalmente adequada a esse dispositivo que preserve o coração da intimidade dos indivíduos e delegue, então, esse tipo de afetação a uma avaliação por parte de um magistrado, justamente nesses dados que eu agora mencionei. E, portanto, então, o pedido que a autora formula no presente caso é, então, pela integral procedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, ao menos, para que se estabeleça, então, a interpretação constitucionalmente adequada, tal como, ora, suscitado oralmente e também tal como trazido na petição inicial. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao excelentíssimo doutor Humberto Jacques Medeiros, vice-procurador-geral da República, para a sustentação oral. Muito boa noite a todos. É um prazer falar no final da sessão e tentar agregar algo de valor a essa ADIM, em que se discutem temas tão candentes e, às vezes, tão antigos quanto tão atuais. Quem fala é o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Que o que faz uma lei inconstitucional é o seu texto ser incompatível com a Constituição, e não o risco de que alguém aplique de maneira equivocada uma lei. Não é tarefa do Supremo se portar como suprema patrulha da aplicação das leis e dizer que uma lei é inconstitucional porque há risco de que alguma autoridade a aplique mal. Para isso existem corregedorias, para isso existe crime de abuso, existe a possibilidade da autoridade resistir a uma requisição. Então, o que temos que olhar com frieza ao ver do Ministério Público é o que esses acréscimos feitos ao Código de Processo Penal abalaram ou não abalaram do texto constitucional. Desafiaram ou não desafiaram o texto constitucional. De ponto de largada, é sabido que a Constituição protege a intimidade e o sigilo das comunicações. Ora, não é possível acessarmos o sigilo das comunicações entre as pessoas. Isso vale desde a carta, não é só o sigilo telefônico, isso vale o sigilo telefônico. Não se invade comunicação interpessoal sem autorização judicial. Isso está na Constituição e a norma aqui posta não desafia este valor. O que aqui a lei veio a dizer é que dados cadastrais em um serviço público são acessíveis por autoridades públicas,
controladas, submetidas à auditoria, submetidas à correção, são acessíveis por autoridades públicas em situações limite, onde temos tráfico de seres humanos, que gera exploração, geralmente exploração sexual, retirada de órgãos e escravidão. Num caso desta gravidade, que é um problema planetário, nós estamos a dizer que uma concessionária de serviço público não fornecerá a autoridades do Estado, salvo com ordem judicial, os dados cadastrais dos usuários desse serviço público. Não quero ser retrógrado, mas mesmo nos pudidos anos 60, esses dados estavam em listas telefônicas publicadas em papel e acessíveis a todas as pessoas. Quem foi jovem aqui em Brasília descobriu o telefone de alguém pelo endereço. Nós tínhamos aqui não só o catálogo por sobrenomes, mas por endereços. E se conseguir descobrir numa lista o telefone da pessoa amada pelo endereço dela. Mas isto agora, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, em tempos de superexposição das pessoas em redes sociais, restaure-se a pudicícia. Esses dados estão com a companhia telefônica, ela não é mais, ela foi liberada pelo legislador de publicar nas listas telefônicas, era uma obrigação do serviço, da qual ela foi desonerada. Mas agora, se alguém quiser saber os dados cadastrais de titular de uma conta, de uma linha telefônica, numa situação de tráfico de seres humanos, surge de uma leitura hercúlea da Constituição a ideia de que dependeríamos de uma autorização judicial para obter acesso a esses dados singelos. Singelos, mas que, como bem disse o amigo Cury, poderia impactar e impacta eventualmente na vida de pessoas. O legislador foi modesto. O legislador não teve nenhuma ousadia. Apenas disse: serviço público fornece a autoridades públicas, em situações muito graves, dados cadastrais. Nenhuma violação a qualquer privacidade das comunicações entre as pessoas. Isto é um serviço público. Mas impõe o Ministério Público lembrar a vossas excelências que os celulares que portamos entregam às plataformas e às companhias telefônicas toda sorte de dado a nosso respeito. Toda sorte de dado. Isso já se tornou matéria comercial, mas o Estado não. Esses dados poderiam ser comercializados. Isso podia ser mercadoria, estar no comércio, ser parte de um trato comercial. Você ingressa num certo estabelecimento comercial, cruzam-se as antenas, sabe-se que você está ali e, do nada, brota uma publicidade de um empreendimento daquele estabelecimento ou do concorrente. Isso não é violação à intimidade, isso não é violação à privacidade, isso é a maravilha do admirável mundo novo do século XXI com as plataformas e o fim da privacidade pelo comércio. Agora, quando se trata de vida, tráfico de seres humanos, nesta hora, socorramos-nos do juiz, porque sem um juiz estará seguramente um membro do Ministério Público ou um delegado tentando violar a intimidade e a privacidade de pessoas protegida pela Constituição. Lembremos, estamos em uma era de concepção de privacidade, segurança e violência em bases atuais. Digo isso para explicar que a noção de dados cadastrais está, por exemplo, no Marco Civil da Internet. Está dito que as autoridades podem pedir os dados cadastrais de contas de internet, mas a companhia que não é, atenção, internet, que não é concessionária de serviço público. Mas julgamento de ação contra a lei que obriga repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de pessoas. Sustentação oral feita pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Para se dedicar a essas causas, examinarão se há ou não há ali uma violência à privacidade da pessoa, de pessoas humanas, quando se vai examinar os dados cadastrais
que elas informaram a uma empresa concessionária de serviço público. Acho primorosa essa defesa da intimidade, só lamento que ela não exista na sua máxima amplitude também no campo comercial. Também onde todos os dados cadastrais em empresas, teve que via LGPD, isso se tornou mercadoria. Agora, o Estado, num caso de tráfico de seres humanos, um membro do Ministério Público ou um delegado necessitarão de autorização judicial, mesmo não havendo qualquer violação de intimidade e de privacidade. Igualmente, a Lei das Organizações Criminosas, que é uma lei recente, colmata qualquer lacuna na mudança que aconteceu no artigo 13 do CPP. Não se leia o 13A e o 13B sem o conjunto das normas correntes que tem compreendido que em uma sociedade que banalizou a privacidade com a superexposição das pessoas em redes sociais e ao ponto disso ter se tornado uma mercadoria em trocas comerciais, é assustador que o Estado não possa, em alguns crimes, números clausos, poucos e gravíssimos, ter acesso a esses dados. Fase 2 de minha dissertação se diz respeito à localização da pessoa. O cruzamento de estações radiobase permite que, com alguma segurança, se encontre um cativeiro. E o que se vai atrás daquela pessoa, daquele sinal, é apenas onde está aquela antena. Em pauta, DEI 5642, requerente a CEL. É a antena, possivelmente, de uma vítima ou de um criminoso de um crime muito grave. Agora, para esse cruzamento de dados, mesmo não havendo qualquer violação à intimidade e à privacidade da comunicação, a lei disse, ouça-se a autoridade judiciária. O legislador foi extremamente cauteloso aqui. A única válvula de escape que ele deu respeitou a reserva de jurisdição onde a Constituição não impunha. Mas, em nome do valor vida, em nome do valor tráfico de seres humanos, ele disse, se em 12 horas a Justiça não lhe tiver respondido, haja imediatamente, como que autorizando, reconhecendo um estado de necessidade às pessoas capturadas pelo tráfico de seres humanos e sem possibilidade de serem resgatadas por uma dificuldade no Poder Judiciário. Esse estado de necessidade está descrito na lei, no CPP, como sendo a ausência de resposta num prazo de 12 horas. É um prazo suficientemente razoável em que o Judiciário sempre responde. Mas, na hipótese dessa resposta não vir à tona, é tão importante o valor em jogo do outro lado que o legislador reconheceu um estado de necessidade a permitir que se exigisse a localização desse aparelho, desse emissor, sem a ordem judicial que o legislador a colocou sem ser o imperativo da Constituição. Então, temos um legislador zeloso. Temos autoridades literalmente obedientes à lei. E temos autoridades judiciárias zelosas. Só esperamos que os prestadores de serviço público não vejam segredo onde não havia. Especialmente em tempos de uma sociedade de superexposição e de baixa privacidade, ao ponto de dados pessoais já terem virado mercadoria. E não apenas um bem da intimidade e da dignidade das pessoas. Entende, pois, o Ministério Público que o que temos aqui o legislador andou muito bem ao sopesar todos os valores em jogo. E não poderíamos até criticar o excesso de zelo, mas isso é uma crítica que se possa fazer. O legislador foi zeloso e protetivo na mais equilibrada ponderação dos valores em jogo. Sustentação oral feita pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Mudança legislativa do CPP, mas o Marco Civil da Internet, mais a Lei das Organizações Criminosas, faz um conjunto de normas que, de modo adequado,
contemporâneo, justo e constitucional. Em pauta, a DI 5642, requerente à CEL. Julgamento de ação contra a lei que obriga repasse de dados de operadoras de telecomunicações em investigações contra o tráfico de pessoas. Para tráfico de seres humanos. Que a privacidade de dados cadastrais não possa ser levantada como uma barreira para a atuação das autoridades contra aqueles que cometem delitos. Esses delitos, números clausos, gravíssimos à dignidade das pessoas. É nesse sentido que entende o Ministério Público que as mudanças legislativas não arranham, sequer desafiam, arranham ou tocam a Constituição. E o que temos aqui, em verdade, é uma leitura maximizada do papel da autoridade judiciária na proteção de qualquer medida de persecução penal. O que não é, aos termos da Constituição, uma verdade absoluta. Os bens que são tocados por essa norma estão suficientemente protegidos pelo legislador e não desafiam a Constituição. Por isso, entende o Ministério Público Federal pela improcedência da norma e pela preservação da inovação legislativa nos exatos termos. Em pauta, a DI 5642, requerente à CEL. A imagem do vice-procurador-geral ficou congelada. O ministro Luiz Fux aguarda em plenário. Doutor Humberto nos ouve? Doutor Humberto? Não, travou o acesso dele. O ministro Luiz Fux olha para a tela do computador, faz sinal. Ministra Rosa, não é só a senhora que tem esse tipo de problema. Acontece com todos. Mas eu acho que eu devo ter invocado o santo nome da internet em excesso, em vão. E aí os IPs me puniram nesta hora. Eu já tinha esgotado o meu raciocínio sobre o tema de hoje e espero um julgamento edificante na sequência dessa sessão. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Humberto Jacques Medeiros, vice-procurador-geral da República. Consulto Sua Excelência, o relator ministro Edson Fachin, se podemos prosseguir amanhã, iniciando pela votação desse processo de Vossa Excelência, tendo em vista audiências da presidência designadas para as 18 horas, e já são 18h31. Podemos sim, presidente, perfeitamente. Então, muito obrigado a todos os presentes, colaboradores. Declaro encerrada a sessão e amanhã iniciamos com a votação do ministro Edson Fachin sobre esse tema tão instigante. Boa noite para todos.